Olá. Audiolivro A Luz Invisível em Prosa e Verso. Um possível brasileiro universo. Primeira edição. Eles ergueram a Torre de Babel para escalar o céu. Mas Deus não estava lá. Estava ali mesmo, entre eles, ajudando a construir a torre. Mário Quintana, a frase da epígrafe. A Babel. Quando se menciona o conceito-chave da comunicação como forma de compreender até mesmo uma das mais deficiências, a quântica, ainda é preciso mais atenção. Muita atenção, pois estamos falando de luz invisível, o conceito mais perigoso que existe, até para se falar. Mas somos brasileiros, aqui todo mundo ainda persiste, ainda que correndo o risco de enfiar os pés pelas mãos. Justo como fizeram tentando buscar o céu lá na Torre de Babel. É esse o assunto agora aqui. Para chegar no entendimento do que chamamos aqui de terceiro idioma, precisamos primeiro compreender como que se faz uma simples soma. Mário, sem acento, também sabia disso. Mas nada que uma era após a outra para nos ajudar a explicar o que realmente significa isso. É assim. Daqui do Brasil, um iluminado mineirinho em sua própria linguagem refletiria: a luz que sai de um trem vai para outro trem, sempre precisa de um terceiro trem para perceber os três trens emitindo e recebendo qualquer informação. Parece mesmo coisa de doido, mas é até divertido tentar enxergar uma lógica nisso e ainda tentar explicar essa lógica de forma simbólica para alguém, ou seja, usando uma linguagem ou um idioma, mesmo que já existente entre 7.000 idiomas. Mas é essa a lógica maluca da luz, de toda luz. Não só a lógica da luz que observamos e concluímos ser visível ou invisível, mas a lógica de que, nesse processo de existência, mergulhados em luz, também estamos recebendo informação e nos dizendo conscientes se existimos ou não. É simples assim. Toda luz se manifesta em um processo cósmico de comunicação. Isto é, acontece em um conjunto maior de possibilidades sendo recebidas, portanto nos inclui também como uma dessas possibilidades. Inclui o ser que vai observar e pensar sobre ela, a luz, e sobre o que ela está também dizendo, pensando sobre o que existe ou não. No nosso caso cósmico, esse ser que vai ouvir o que ela diz, a luz, o que somos nós, seres de uma consciência jamais iluminada e pronta para se ver no invisível, onde está a sua maior reflexão. Somos seres de reflexão, agora, muito mais do que antes, na Babel. Então reflita, então, quieto mineiro da grande observação. Falar e escrever sobre a luz parece trivial, mas não. Pode ser bem perigoso e de novo se tornar um outro aranzé de confusão. Exatamente como aquela outra episódica narrativa da história contada do livro de Gênesis 11:1, em sua alusão. A alusão, trazer a luz. E uma humana ilusão sem luz. Hoje é conhecida como a tal da Torre de Babel, um dos mitos humanos sobre a confusão da linguagem com base em ilusão, ao se falar sobre o invisível céu. Mas já é hora do consciente leitor ficar mais ainda contente. Veja bem, tem uma certa lógica aquele mineirinho come quieto lá do dito do começo. Esteja certo disso, ser eloquente. Embora explicar seja difícil, leitor diferente. A esperança é que, aqui no nosso país, falar dessa luz invisível pode até ser possível. Aqui é terra de crioulo doido. Perdão pela vírgula de novo, ser da gente. Aqui é pura percepção e sensível recepção. Para esse doido, o mineiro, nem precisa explicar muito.
Já está tudo entendido, como se fosse telepatia, sem falação, por luz invisível, mas com compreensão. Seria um camarada cego? E por falar em esperança, é coisa que brasileiro mais tem também. Amém? Por quê? Porque vingou aqui a imaginação. Vamos falar de coisa séria agora, do idioma, da Babel. Sério. É preciso lembrar daqui que assuntos ainda não bem compreendidos do ponto de vista cósmico podem gerar problemas de ilusão, falta de luz, principalmente quando se tenta explicar usando uma simbologia convencional, local. Uma convenção humana ou combinações rígidas de símbolos combinados podem ser insuficientes para passar certas ideias sobre algumas ideias certas sobre a luz da imensidão. Pode ser que todos os mais de 7.000 atuais idiomas da Babel do mundo ainda não alcancem simbolicamente a forma lógica necessária e suficiente para expressar certos significados e conhecimentos cósmicos amplos e profundos. E o assunto luz invisível pode exigir uma nova forma de conhecimento para todos os idiomas da simbolosfera humana atual. Simbolosfera é a esfera invisível ou abstrata que contém todos os símbolos concretos já inventados pela mente humana e convencionados pelo conteúdo consciente de várias mentes humanas para serem úteis na comunicação entre mentes humanas descontentes. Ó pai, ó. São palavras aparentemente novas, mas sem saber quem a escreve e por qual propósito, já sabemos seu significado pela mente, que já está bem mais contente hoje. Isso é, com mais conteúdo cristão consciente. Ninguém sabe se a Babel foi real, mas agora temos capacidade de compreendê-la. Tem mais palavras novas, leitor contente. Não se preocupe com essa espontânea criação de termos aparentemente novos. São apenas formas formais diferentes de se escrever a mesma coisa para uma melhor complicação ou simplificação menos universal da universal expressão da luz visível, ainda que tentando melhorar a explicação. Talvez exista mesmo um modelo de compreensão de uma possível signosfera terrestre, independente de símbolos humanos convencionais, para se compreender melhor a luz, principalmente a invisível. É incerteza. Talvez exista esse modelo de compreensão, mas só talvez, uma vez que tudo ainda é permeado pela certeza da luz à luz da incerteza. Que beleza. Só relembrando, signosfera é a esfera invisível abstrata que contém a mente mundial, a qual contém a média ponderada de um conjunto de significados, somas, conceitos compreendidos e respeitados pela mente dos seus indivíduos contentes. Lembrando, novamente, que contente é o ser com cada vez mais conteúdo consciente. Pense, brasileiro, para qualquer ser falar ou passar qualquer ideia da mente de uma pessoa para outra, é preciso organizar antes uma lógica capaz de combinar e ordenar símbolos de um jeito certo. Antes mesmo de gesticular, falar ou tentar escrever qualquer coisa. Antes até da ideia que vem da mente antes de falar a palavra certo. Senão ninguém se entende. Então pense, brasileiros. Sem telepatia, sem lógica e sem algum símbolo convencionado e combinado entre todo mundo, seria como se todo mundo fosse surdo, cego e ao mesmo tempo alienado. Tem muitos assim aqui nessa terra, mas ainda podem ser incríveis na comunicação por esse lado, sem símbolos. Vamos falar disso logo mais. Será mesmo telepatia? E pior, falar da luz invisível exige muito mais de símbolo e lógica que nem o esperto Joãozinho Goiano poderia imaginar. Pensa num trem de doido, simbológica IA. Vamos tentar aos poucos entender também a complicação da linguagem humana tida até agora, para falar de poucos a entender, para poucos também a complicação da linguagem.
Mas é tão simples falar da luz. Só que essa simplicidade só emergirá se uma lógica diferente for percebida com mais profundidade, embora superficialmente óbvia. A lógica de que tudo pode ser sempre visível e só se torna visível quando o ser consciente disser que viu. E não importa como ele viu, se à distância, por contato, ou se já sentiu na pele, não importa. O que importa é um ser consciente dizendo que nada seria visto se ele não estivesse ali para dizer que foi visto. Se não esse consciente, tudo ainda seria invisível. A pergunta fundamental é: para que um universo desse tamanho sem gente contente e para gente contente sem universo? Para quê? Vice? O universo é para todos e pronto. Mas só se cada um quiser ver. E pronto, não acabou. Nunca acaba, eterno leitor, nunca. Assim como nunca começou. Assim como a superfície esférica, o fim e o começo sempre estão no mesmo lugar de confinamento superficial. É o que somos aqui, por enquanto, buscando a luz. Esse lugar esférico onde conseguimos ver a imensidão, mas ainda sem saber que ela é apenas o que conseguimos ver nela, após reconhecer quem somos nós. É proposital. Que propósito. Nem todas as IAs do mundo juntas poderiam combinar uma lógica de símbolos e linguagem repletas de possibilidades para poderem falar da lógica da luz invisível. Nem com todas as suas intrínsecas propriedades computacionais. O invisível, como contrário de visível, sempre vai confundir as humanidades. É da humanidade. Veremos o aspecto da contradição dos símbolos em capítulos seguintes. Mas uma coisa é fato: a humanidade vai perder a humanidade se não compreender logo e a fundo e amplamente o conceito da luz invisível. Vai. Se isso já não começou, eu não sei mais o que dizer. Poderá ser nossa próxima aniquilação. Isso se deve também simplesmente porque essa luz estava aí bem antes de tudo, bem antes de nós existirmos, bem antes de existir a pequena humana realidade que pensa que já vê a verdade, mas só vê o que quer ver. Idade, sufixo também de obscuridade. Como já mencionado, a nossa recém-criada e não convencional ciência quântica diz que somos responsáveis pelo que recebemos e guardamos. Quando temos, portanto, temos o poder de esconder, de escolher, e o que recebemos da realidade, uma vez que essa realidade é percebida apenas pelo que recebemos. E isso independe de símbolos convencionais. Essa luz existe bem antes de qualquer símbolo humano convencional no papel. Desde hoje, até voltando ao tempo de Babel. Letras, números, bits, bytes, desenhos, figuras, formas e também qualquer objeto observável sentido pela luz, ou desenhado no papel, ou na pedra por um caboclo observador e desenhador de cordel. A luz é bem antes disso. Essa luz é de antes mesmo de qualquer relação lógica, simbólica, dual, que tal caboclo esperto pensasse, memorizasse ou contasse como um bom contador ou escrevedor. Antes mesmo dos próprios olhos esféricos espaciais, dos próprios cérebros humanos temporais. Até hoje, quando se tenta falar com profundidade lógica sobre a luz, a simples luz do dia a dia, seja para uma percepção visível ou não, tudo muda tudo quando se pensa nessa questão. Toda lógica se confunde nas possíveis informações não simbólicas anteriores à nossa ideia escrita e falada sobre a luz, em uma superficial contemplação atual. Até a poderosa ciência se confunde sobre isso da luz, mesmo nos dias atuais depois de Jesus. Talvez porque Deus, a essência de tudo, seja mesmo luz mental. Essa invisível e não simbolizável que tenta dizer a Bíblia e várias passagens simbolizadas em outras Bíblias e outros livros. E foi Ele, o mesmo e único, com autoridade cósmica, para lá no início
mentalizar e simbolizar com luz e contar com símbolos. Haja luz. Dizem que foi só daí. Dizem que foi só daí que tudo começou. Depois dessas 7 letrinhas, haja luz. E descansou no 7º dia. Daí vem os números, a ordem lógica do espaço e no tempo, a da escrita da Gênesis do homem, para simbolizar o possível de se viver pela luz, para a luz, ter onde se ver e se contar. E João Evangelista, bem depois, trouxe que depois do verbo veio a luz da vida dos homens e de seus números, de sua história e de seu ordenamento natural, letral, intelectual e moral. Vai lá, Iá. Tem Bíblia, Iá. Deus é luz. Pergunte a seu João. Mas não o Joãozinho, que só sabia assoviar chupando cana. Meu caro teslático leitor, para aprender bem tem que ter gana. João tem. Como podemos continuar não vendo essa luz? Ou como podemos continuar não a revendo? Ou como podemos continuar a reconhecendo para melhor conhecer? Tentando, como entender o verbo, um símbolo de predicado sem sujeito com o verbo na posição de sujeito. Sem antes compreender essa luz, sem símbolos, sobre o verdadeiro sujeito de todo o verbo, que é anterior à própria ideia de símbolo. É assim. Até bem antes da ideia de linguagens e idiomas, a luz é anterior a qualquer coisa. E quando alguém tentou no passado falar ou escrever sobre a luz divina, sem conhecer, por exemplo, o eletromagnetismo, Babel, ninguém mais se entendeu depois dessa tentativa dos antigos, artificiais, superficiais, os primeiros cientistas. Queriam ser a Deus só por meio da matéria, pela torre da ganância simbólica, e não pela luz imaterial da iluminação da mente, que quer ver o verdadeiro céu. Essa sim, não feita por símbolos combinados, superficiais, artificiais e convencionais. Entretanto, depois da dupla Jesus e Tesla, parece que se abriu uma possibilidade, ou um estado de possibilidades com uma lógica de símbolos sem símbolos e materiais, talvez então bem mais intelectual e bem mais moral. Portanto, meu persistente leitor de prosa e poesia simétrica, poderemos agora tentar rever alguns conceitos que explicam uma provável luz invisível que aqui com a própria lógica não simbólica da própria luz invisível, vem da eletromagnética luz. Uma incapaz de ser replicada por uma IA. Talvez agora no século XXI seja possível ir além do óbvio da linguagem ou do idioma simbólico. Ainda mais que dizem que Deus é brasileiro. Agora vai! Se a NASA deixar, mas antes que ela tentar simbolicamente nos estudar. Vamos tentar ver e falar sobre essa luz invisível com bons argumentos lógicos. Estou tentando. Isso já é possível em nossos dias atuais, mais tecnológicos. Assim será possível provar uma possibilidade razoável de sermos seres que não necessitamos de símbolos para se comunicar, através do eletromagnetismo lógico, como se esse fenômeno fosse já o próprio idioma cósmico, simbológico. Em verdade, e verdade seja dita, é com relação a esse novelo de luz invisível, cheio de nós, que vamos tentar desenrolar aqui uma linguagem que corre o risco de estar ainda cheia de muitos nós. Só que tem ainda muitos nós, ainda humanos, descontentes, ainda realmente cegos, e sem a verdadeira noção lógica dessa linguagem, sempre em evolução, através da luz. Não a luz de Babel, mas a do invisível céu. Como todo bom brasileiro do mundo, é Maria médica e louca também, desenrolar esse novelo é bem possível de ser feito daqui. A gente, povo daqui, nunca seria substituído por uma sempre lógica, dual, paciente e simbólica IA.
A Babel lógica da combinação de dois frios discernimentos elétricos da computação, ou 0 ou 1. Nunca será feito como agente. Seja contente. Seja contente, meu agente brasileiro irmão. Logo, tenha força e não camisa de força. Seja então o agente que vai logo dar certo. Vamos seguir nessa luta literária com muita fé e liberdade. Também na causa lógica, matemática alternativa, uma terceira lógica opção. Prepare-se. Esteja pronto para ver a verdade lógica da luz nunca vista, adiante das letras, que só em português bem brasileiro que se escreve sobre. E então enxergue, vá e não peques mais, ex-seguidor de Babel, em nome de Jesus. Agora, esse é o final do subtítulo A Babel, da parte 1, o essencial.